Boa noite. Por isso, todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. Mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Ei, Vaci. Márcia, boa noite. Estão me ouvindo? Tá no mudo seu, Vaci. Não tô te ouvindo. Ei, Lu. Como que tá o áudio? Ei, Jaci. Quem estiver me ouvindo, me dá um feedback. Boa noite, Flávio. Boa noite. Como é que tá a música? Tá muito alta? Ei, Valéria, que bom. Seja bem-vinda. Ei, Tamires. Ei, Flávio, tudo bem? Tô bem, e você? Como que tá o som? Tô conseguindo ouvir a música. Tá Tem alguma musiquinha no fundo, não tá? Tem. Uhum. Essa é para ficar no fundinho mesmo. Vou deixar ela tocando até o pessoal entrar. Uma música que tem bem a ver com o tema, da Kel Smith, Girassol. Ei, Camila. Vamos dar mais um tempinho. Ver se mais alguém entra. Enquanto o pessoal vai chegando, eu queria que quem já está aqui fosse pensando o que é ser livre. Eu queria que vocês colocassem no chat aqui para mim. Quem tiver vontade, né? Quem sentir. O que é ser livre? Para vocês. A gente dá o start no tema responsabilidade. Ei, Sara. Cheguei, viu? Eita, muito bem. Alguém já colocou? Para quem está chegando agora, quem tiver vontade, eu gostaria de ouvir de vocês o que é ser livre. Para a gente chegar no tema responsabilidade. A Tamires colocou que acredita que assumir a responsabilidade pela minha vida. Assim, apenas eu estarei no controle sem culpar ninguém. É isso aí. Ser livre é dar conta de sair de si mesmo, mas sem ferir o outro. O que é ser livre? Enquanto, né, já deram 5 minutinhos, eu vou aproveitar. Deixa eu deixar a música bem baixinha. Na nossa segunda live, que foi de auto-perdão, a gente também falou sobre liberdade, né?
Ser livre é aprender a lidar com os nossos pensamentos. Sim. A gente falou de liberdade na segunda live. E nós vamos falar de liberdade hoje de novo. E até fiz um compiladozinho. A primeira live não. Falar do perdão, falar da liberdade através do perdão, é a gente se liberar das camadas de dor. É a gente liberar aquilo que dói, soltar aquilo que não faz mais sentido, abrir mão das culpas. Então, através do perdão, a gente ganha essa liberdade através de desfazer essas camadas, né? O compilado é porque depois eu somei a gratidão. A gratidão ela vai nutrir, ela vai acolher toda a nossa caminhada. Só para a gente, eu estou fazendo essa trajetória para a gente chegar na responsabilidade. Então, o perdão, ele desfaz as camadas, a gratidão nutre e acolhe a nossa história, os nossos momentos, todos os aprendizados. O amor próprio é o que vai sustentar, a nossa alma, os nossos desejos. A fé é aquele encontro com o nosso espaço sagrado e com o nosso coração que vai indicar para a gente o caminho. Mas nada disso, tudo caminha junto, mas nada disso a gente encontraria essa real liberdade se a gente não se responsabilizar pelas ações que a gente precisa tomar. A Lu colocou aqui que ser livre é ter e fazer segundo a nossa vontade, né? Também, porque é nesse ponto que a gente vai pegar hoje. Eu queria começar com uma mensagem desse livrinho aqui, ó. Comece o Dia Feliz, que tem uma passagem que fala sobre ser livre. Que aí a gente linka com responsabilidade. Todos nós somos livres. Ser livre não é, fundamentalmente, fazer o que se quer. É mais profundo. É fazer o que se deve fazer. Quando você faz só o que quer, assemelha-se aos animais que se deixam guiar pelos instintos. Você, portanto, é livre, mas como ser inteligente, compreenda que liberdade não existe sem responsabilidade. Então, ser livre não é só a gente fazer o que a gente quer ou o que a gente tem vontade. É somar os nossos desejos com a responsabilidade. Quem me conhece aí sabe sobre o caminho consciência, escolha e responsabilidade, que é o que vai direcionar a gente por um caminho de uma liberdade segura. Porque dessa forma, a gente abre mão de culpar o outro, de julgar o outro, de esperar que o outro faça por nós. Então, por que responsabilidade é a ponte para a liberdade? Porque, através de todo esse compilado, essa historinha toda, de se perdoar, de agradecer, de se amar, de se conectar com o seu coração, com o seu espaço sagrado, de trilhar o seu próprio caminho, aí sim, tomada toda essa consciência, a gente se torna capaz de escolher o caminho que a gente quer seguir. Fazendo uma análise prévia das consequências, porque a gente também não tem o controle delas. Mas é a partir disso que a gente faz essa escolha de maneira consciente e se disponibiliza a arcar com as consequências. E aí, dessa forma, a gente está pronto para encarar. Está pronto para dar conta. E aí, fazer o que se quer me faz fazer uma analogia com a nossa adolescência, por exemplo, ou com o momento em que a gente curtir a vida. Quem é responsável, né, nesse momento pelas nossas escolhas? Adolescente que eu falo no sentido da faculdade até, eu tenho que estudar, eu tenho que dar conta das notas, mas eu volto para cá e depois da aula eu vou para um bar, eu vou curtir, eu vou aproveitar.
minha casa está pronta, né? Meu cantinho está arrumado na grande maioria das vezes. E não tenho... Aí, eu estou querendo fazer essa analogia porque a gente chega num ponto e fala assim, nossa, gente, aquela... Eu era livre, né? Não tinha... Crescer dói, né? Eu era livre e não sabia. Eu tinha... Nossa, vivia leve e não sabia quanta responsabilidade me esperava na vida adulta. E será que aquele momento lá em que a gente só fazia, curtia, sem nenhum compromisso, era uma real liberdade? Então, hoje, fazer essas escolhas com consciência e assumir as consequências, esse é o caminho que vai fazer com que a gente se liberte de maneira saudável. Só somos capazes de encontrar essa liberdade quando a gente se responsabiliza pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. E aí a gente tira da mão do outro a responsabilidade de fazer por nós. Que tanto que a gente culpa o outro, cada uma aí pode pensar numa questão hoje. O que incomoda, o que dói, qual a sua reclamação do dia, da semana, o que está incomodando? Quem é responsável por isso? Tem algum outro fazendo isso com a gente? E como é que a gente vai fazer para sair dessa? Né? E aí, aquela famosa frase, né, de Freud. Qual a sua responsabilidade na desordem pela qual você se queixa? E aí, na atualidade, a gente falou um pouquinho de infância, em um outro momento. A gente pode até não ter o controle daquilo que nos aconteceu nessa primeira, nessa segunda infância. Não quero isentar aqui a nossa responsabilidade independente disso. Mas a gente não tem o poder de escolha nessa idade, né? A gente está sendo conduzido, a gente está sendo ensinado. Então, não quero trazer a responsabilidade para esse momento da infância. Mas hoje, qual a nossa responsabilidade naquilo que nos aconteceu? Qual a minha responsabilidade na desordem pela qual eu me queixo? O que eu posso fazer hoje com aquilo que está me acontecendo? Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Está na mão de quem fazer diferente pela nossa vida? Aquela frase que eu coloquei no textinho é de um livro, eu vou ler a parte, né, no final, chama Cadeira de Balanço, mas eu quero ler aqui a frase da Marta Medeiros, para continuar dando um norte para a gente. Reclamar do tédio é fácil, difícil é levantar da cadeira para fazer alguma coisa que nunca se fez. Então, o que está me acontecendo? A minha tristeza, o meu tédio, por que isso está acontecendo comigo? E o que a gente precisa, pode não, o que a gente precisa fazer de diferente para sair desse lugar? Do tédio, da reclamação, do que está pegando hoje. Então, a gente precisa olhar para essa história com todo, não é só... Claro que a ação, né, tomar a decisão é quase que metade do caminho. A tomada de decisão é o primeiro passo. E a gente sabe que fazer isso sozinho não é tão simples assim, né? E aí a gente precisa, então, olhar para essa história, acolher todo esse passado, para poder fazer uma escolha e tomar uma atitude diferente hoje. Eu vou ler o texto, nem para fechar, mas eu acho que pode fazer a gente refletir. Vou mudar a ordem. Cadeira de balanço. Reclamação nem sempre sugere a tomada de atitude capaz de solucionar o problema de quem se queixa. Não adianta ficar reclamando, né? Reclamamos de muitas coisas em nossa vida, o que não significa que estejamos agindo para nos vermos livres dos espinhos que nos incomodam. Então, a gente reclama, e o que a gente está fazendo para se libertar desses espinhos? A reclamação sem atitude geralmente nos deixa com a sensação de que estamos sempre na mesma posição, como alguém que, por mais que se movimente na cadeira de balanço,
jamais sai do mesmo lugar. Então, a gente fica reclamando, reclamando, balançando, balançando, rodeando, rodeando e não sai do lugar. Não vê mudança acontecer. A queixa não deixa de ser uma atitude ainda bem humana, compreensível. Nos momentos em que os limites da paciência, geralmente curtos, se esgotaram. Então, como é que a gente trabalha também essa resiliência, essa paciência, essa compreensão, enquanto humanos limitados? Mas o caminho aqui, a ideia aqui é a gente fazer exatamente essa desconstrução de quem a gente acredita ser, no controle que a gente acredita seguir, como a gente quebrar isso, como a gente quebrar padrão e fazer diferente. Como a gente sair dessa compreensão limitada que a gente tem e começar a fazer escolhas pela nossa própria vida e pelo nosso próprio caminhar, pela nossa própria caminhada. Mas ela por si só, a queixa, né, por si só, não muda nada em nossa vida. Sobretudo quando a atitude capaz de transformar o problema de que nos queixamos estiver em nossas mãos. E comumente está. Está nas nossas mãos fazer essa mudança. Em mais ninguém. Nenhum culpado, sem nenhum julgamento, na mão de ninguém mais. Nesse caso, a reclamação deveria ser dirigida a nós mesmos, perguntando-nos o motivo pelo qual estamos deixando tal estado de coisas acontecer. Fica o convite aqui para essa reflexão. Boa noite, Josi. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou me incomodando com isso? Por que eu estou reclamando dessa situação ou dessa pessoa? É olhar para a gente nesse sentido. Se reclamamos de tédio, o que estamos fazendo para sair dele? Não podemos esperar que um anjo nos surpreenda pela manhã e nos traga um dia cheio de experiências novas. Na verdade, esse anjo está aí, mas a gente tem que dar abertura para ele poder se manifestar e contribuir com a nossa caminhada. Então, essa conexão com esse espaço sagrado, com essa intuição, com a nossa caminhada, como é que é se permitir fazer um dia diferente daquele que a gente, de ontem, que a gente veio reclamando, né? Se nos queixamos de solidão, aqui traz alguns exemplos que eu acho que pode ser interessante. Se nos queixamos de solidão, o que temos feito para conhecer novas pessoas, para fazer novas amizades, ou nos tornarmos uma pessoa mais agradável para cultivar as amizades já conquistadas? Se não estamos satisfeitos com o nosso corpo, quais medidas temos tomado para deixá-lo de forma que mais nos agradaria? Pagar a mensalidade da academia e não frequentar será apenas mais um motivo de reclamação. Se carregamos algum trauma do passado, que providências estamos adotando para nos livrarmos dessa carga tão pesada? Como eu disse, não é só escolher e querer agir. É o que mais eu estou fazendo para essa mudança acontecer. Quais outros caminhos e recursos eu estou buscando? Gente, o processo, né, de autoconhecimento, quem está acompanhando desde a primeira live, esses 18 anos, construção, desconstrução, eu continuo precisando buscar. Eu continuo precisando tomar os banhos, me alinhar à intuição, ao meu eu superior, a me apegar aos meus cristais, o que for para cada um. A gente precisa desse sustento sempre. É todo dia, é o poder do todo dia. A gente só vai conseguir fazer mudança quando a gente se apropriar da certeza de que só nós podemos fazer mudança através da persistência, um pouquinho todo dia. Não adianta fazer uma semana, 2 semanas, não vi resultado, isso não funciona para mim. Ninguém mais vai fazer mudança se você não persistir. Se você não acreditar que dá conta de mudar a partir de você mesmo. Se vivemos num relacionamento que se resume a brigas, disputas, de respeito e discussões intermináveis, o que estamos esperando para resolver essa tormenta? Será que o outro é responsável por aquilo que eu estou sentindo? O único problema duradouro em nossa vida é aquele que sofremos reclamando, sem nenhuma atitude transformadora. Viver apenas se queixando é optar por uma vida de sofrimento. E aí não podemos culpar a Deus pela nossa desventura. E aí me fez lembrar daquela frase, né? A dor, ela é necessária. O sofrimento, ele é opcional.
A dor, ela serve para ensinar, ela tem um propósito nisso. E a pergunta não é por que eu estou sofrendo, é para quê? Para que eu preciso passar por isso? O que esse sofrimento, o que essa dor está querendo me ensinar? E aí a gente sofre quando a gente resiste ao aprendizado dessa dor. Quando a gente acolhe, quando a gente agradece, quando a gente nutre esse evento, essa situação, esse acontecimento, e nesse acolhimento a gente fala, e aí? Tá aqui para somar, o que eu vou fazer com isso? Aí a gente abre mão do sofrimento, aprende o que a dor quer ensinar, e a gente vai para o próximo obstáculo, que a gente está aqui para isso mesmo. Viver cada vez mais leve, e eu também costumo dizer, não, as dificuldades, os obstáculos não vão deixar de existir. A diferença é que à medida em que a gente vai se responsabilizando, amadurecendo, cuidando da gente, a gente vai aprendendo a lidar com os obstáculos de maneira mais leve. E digo mais, a tendência é que eles sejam cada vez maiores, porque a gente aumenta a nossa luz, aumenta também a nossa sombra. Aumenta o nosso poder e a nossa capacidade de lidar com o obstáculo. E o obstáculo sendo aprendizado, se a gente está aqui para evoluir, a ideia é que a gente aprenda cada vez mais. A diferença é que essa luz briga com essa sombra maior, mas tendo esse poder, tendo essa responsabilidade, ele lida com esse obstáculo de maneira muito mais leve e dura muito menos tempo. Então, eu também costumo dizer que a gente vai cair várias vezes no mesmo buraco. A diferença é que ele vai ficando mais raso e que a gente vai saindo dele com mais facilidade. Então, levantar da cadeira certamente dará mais trabalho do que simplesmente ficar sentado e reclamando. Dá trabalho, porém compensa, porque levantar é um movimento de transformação que gera libertação. Levantar aqui é a responsabilidade, é sair dessa cadeira, é sair da reclamação. Então, é um movimento de transformação que gera libertação, progresso e realização. Continuar sentado cansa, entristece e adoece. E faz com que se perca o melhor que a vida reservou a cada um de nós. Porque se tem dor, também já falamos sobre isso, se tem angústia, se tem aperto, nós não estamos no caminho certo. É para ser leve. Então, bora levantar da cadeira e fazer essa transformação acontecer. Mais uma vez, só depende da gente, né? E aí a pergunta final, vamos então sair da cadeira de balanço? Vamos nos responsabilizar pela desordem pela qual estamos nos queixando, né? A Josi colocou aqui uma contribuição, né? Exatamente, um pouco a cada dia, se fortalecendo a cada aprendizado. E aí a gente ganha, a gente se fortalece na persistência necessária para evoluir. Obrigada, Josi, pela contribuição. Gente, então, era esse o recado de hoje, né? Sobre responsabilidade, a ponte para a liberdade. Eu acho que a ideia das lives é que elas sejam curtinhas mesmo, para que a gente internalize cada reflexão, né? Não é só a gente crescer, é a gente entender que é um conjunto que permite que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente se responsabilize. Não é só com uma atitude, não é só por um momento, por um dia, é a compreensão do todo, dessa história, onde eu estou, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, o que eu preciso soltar, o que eu preciso deixar aí, agradecer todos os dias, se conectar com o caminho do coração. É esse espaço que tem todas as respostas, que está dentro da gente, né? É esse o caminho. Parece simples, né? Não tão simples assim, estamos todos e temos todo esse poder dentro de nós. Então, era esse o recado. Eu quero agora falar um pouquinho do grupo de mentoria, né? Que já tem data de início, que é no dia 4, e ainda temos algumas vagas, né? Já consegui preencher algumas vagas. A ideia nesse grupo é que a gente trabalhe de maneira mais profunda os temas trabalhados nas lives. Então, vai ter duração esse grupo de 2 meses, com encontros quinzenais, duração de 2 horas. Onde a gente vai trabalhar alinhamento energético, meditação, cura e resgate dessa criança interior, a essência floral que vai contribuir com
o nosso campo energético e emocional, a manutenção através das mensagens e o grupo do WhatsApp de mantras, mensagens diárias, esse que eu li da cadeira de balanço, pensamentos que ajudam. É incrível. Sabe aqueles livrinhos que você está passando por um momento difícil, abre o livro e fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Então, quando eu digo a gente precisa estar conectado a isso o tempo todo, e o universo das sinais o tempo todo é uma carta que a gente lê, é um texto que a gente lê, é um sinal que chega para a gente, como é a gente estar atento também a esses sinais o tempo todo que nos permite continuar esse caminho, essa trajetória de maneira mais leve. Então, o grupo de mentoria tem essa proposta da gente aprofundar nos temas que foram trabalhados, e eu vou precisar mudar esse formato de lives, apesar de muito feedback positivo, mas eu preciso, com responsabilidade, me dedicar ao trabalho para que ele seja bem feito. Mas eu não pretendo parar com as lives, sim, mas eu vou continuar gravando temas, vou continuar gravando para disponibilizar. Se o objetivo também é alcançar o maior número possível de pessoas, eu vou continuar gravando sobre temas variados e diversos e vou publicar no Instagram. Então, eu vou fazer a trajetória mesmo das lives, que foi só para vocês, convidados, foi fechado. Então, eu vou começar pela gratidão, pelo perdão, pelo amor, pela fé e pela responsabilidade, e vou dar continuidade. Até porque o início do grupo de mentoria vai ser no dia 4 de maio, vai dar uma terça-feira. Nesse dia não teria live, e os próximos encontros se dariam numa quinta-feira. Mas por incompatibilidade de horário, de dar conta, eu estou me propondo a continuar gravando os vídeos com os vários temas e vou divulgar os links para quem quiser acompanhar. Mas o grupo de mentoria vai precisar acontecer nas terças-feiras, nesse horário aqui que eu já disponibilizei para as lives, tá bom? Então, eu agradeço demais quem participou. Quem está aqui pela primeira vez e quiser assistir as outras, eu também posso encaminhar o link, a gravação que foi feita, é só me pedir aqui no chat que eu mando para cada um, tá? Quem não tiver o contato, tô vendo que tem pessoas novas aqui, pode me mandar o telefone, eu mando. E todo mundo, né, que assistiu vai ter acesso aí através dos links e o canal no YouTube, onde os vídeos estão gravados, tá bom? Gente, era isso que eu queria trazer hoje sobre responsabilidade, a ponte para essa liberdade, somado a todos os outros conteúdos, para que a gente se ilumine cada vez mais. Né? Lembrando que a gente já tem dentro da gente essa luz, que a gente busca tanto, né? Tem aquele mantra, eu sou a luz que tanto procuro, eu sou o meu porto seguro. Eu sou a luz que eu tanto procuro, eu sou o meu porto seguro. Essa luz está aqui dentro da gente, quem quiser anotar esse mantra, ele é muito poderoso. Eu sou a luz que tanto procuro. Eu sou o meu porto seguro. E essa luz está dentro da gente, a paz que a gente procura e o amor incondicional. Esse caminho vai levar a gente para esse nível de consciência, né? Para esse amor, para essa paz e para essa luz. Que a partir desse conteúdo, dessa construção, a gente realizar a vida que a gente merece e deseja. A gente está aqui para isso. Né? Esse recado, essa contribuição, esse aprendizado é muito para encorajar e fazer a gente acreditar que a gente pode e tem o poder de co-criar a nossa realidade, de fazer acontecer como a gente merece e deseja. E eu sei que todo mundo aqui merece e deseja mais do que tem hoje, mesmo que a vida esteja boa. Como ela pode melhorar? Em algum ponto ela pode melhorar. Então, vamos se agarrar a essa possibilidade e continuar ampliando o nosso caminho, a nossa trajetória e principalmente as nossas conquistas. Tá bom? Era esse o recado de hoje. Agradeço muito todo mundo que veio, todo mundo que esteve. Quem não pôde estar também, a energia chega, né? E vamos continuar nos interagindo, então, através dos vídeos e dos grupos. Um beijo para vocês. Obrigada. Gratidão, 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 gratidão.